capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Subtítulo 7, olhar para dentro. Item 7. Eu disse anteriormente que o que projetas ou estendes depende de ti, mas tens que fazer uma coisa ou outra, pois essa é uma lei da mente, e tens que olhar para dentro antes de olhar para fora. Conforme olhas para dentro, escolhes o guia para o teu modo de ver, e então olhas para fora e contemplas as suas testemunhas. É por isso que achas o que buscas. O que queres em ti mesmo, tu farás com que seja manifestado, e o aceitarás do mundo, porque o puseste lá por querer que fosse assim. Quando pensas que estás projetando o que não queres, ainda assim é porque, de fato, o queres. Isso conduz diretamente à dissociação, pois representa a aceitação de duas metas, cada uma percebida em um local diferente, uma separada da outra, porque tu as fizeste diferentes. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Isso dá a ela uma ilusão de integridade e a capacita a acreditar que está perseguindo uma única meta. No entanto, enquanto perceberes o mundo dividido, não estás curado, pois estar curado é perseguir uma única meta, porque só aceitaste uma e queres apenas uma. 8. Quando quiseres só o amor, não verás nenhuma outra coisa. A natureza contraditória das testemunhas que percebes é meramente um reflexo dos teus convites conflitantes. Olhaste para a tua mente e aceitaste lá a oposição, tendo-a buscado lá. Mas não acredites, então, que as testemunhas pela oposição são verdadeiras, pois elas somente atestam a tua decisão a respeito da realidade, devolvendo a ti as mensagens que tu lhes deste. Também o amor é reconhecido pelos seus mensageiros. Se fazes com que o amor se manifeste, seus mensageiros virão a ti porque os convidaste. 9. O poder de decisão é a única liberdade que te restou como prisioneiro deste mundo. Podes decidir vê-lo de modo certo. O que fizeste dele não é a sua realidade, pois a sua realidade é só o que tu lhe dás. Não podes realmente dar nada que não seja amor a ninguém ou a coisa alguma. Nem podes realmente receber deles nada que não seja amor. Se pensas que recebeste qualquer outra coisa, isso se deve ao fato de teres olhado para dentro e pensado ter visto o poder de dar alguma outra coisa dentro de ti. Foi apenas essa decisão que determinou o que achaste, pois foi a decisão pelo que buscavas. 10. Tu tens medo de mim, porque olhaste para dentro e tens medo do que viste. No entanto, não poderias ter visto a realidade, pois a realidade da tua mente é a mais bela das criações de Deus. Vinda apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz se realmente tivesses olhado para ela. Se estás com medo, é porque viste alguma coisa que não está lá. Entretanto, naquele mesmo lugar, poderias ter olhado para mim e para todos os teus irmãos na segurança perfeita da mente que nos criou, pois nós estamos lá, na paz do Pai, cuja vontade é estender a sua paz através de ti. 11. Quando tiveres aceito a tua missão de estender a paz, e acharás a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, tu a verás. Suas testemunhas santas irão cercar-te, porque as terás chamado e elas virão a ti. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro, e nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo,
Só o mundo real existe, e só o mundo real pode ser visto. Assim como decides, tu verás. E tudo o que vês só testemunha a tua decisão. 12. Quando olhares para dentro e vires a mim, será porque terás decidido manifestar a verdade. E à medida que a manifestas, tu a verás tanto fora quanto dentro. Tu a verás fora porque a viste em primeiro lugar dentro. Tudo que contemplas fora é um julgamento do que contemplaste dentro. Se for o teu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a tua função. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é a sua função. Compartilhas a sua função somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para ti mesmo. Tu julgarás contra ti, mas ele julgará a favor de ti. 13. Lembra-te, então, de que sempre que olhas para fora e reages desfavoravelmente ao que vês, tu te julgaste indigno e te condenaste à morte. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso o que ele sempre te reserva no final. Querendo matar-te, como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para esperar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha, e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. 14. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para ti, que acreditas ter sido traiçoeiro para com teu pai. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo, pois enquanto te sentires culpado, estás ouvindo a voz do ego, que te diz que tens sido traiçoeiro para com Deus e mereces, portanto, a morte. Tu pensarás que a morte vem de Deus e não do ego, porque ao confundir-te com o ego, acreditas que queres a morte, e daquilo que queres, Deus não te salva. 15. Quando fores tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembra-te de que eu não morri. Tu reconhecerás que isso é verdadeiro quando olhares para dentro e vires a mim. Teria eu superado a morte só para mim? E a vida eterna me teria sido dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada também a ti? Quando aprenderes a fazer com que eu seja manifestado, nunca verás a morte, pois terás olhado para o que não morre em ti mesmo, e verá apenas o eterno ao olhares para um mundo lá fora que não pode morrer. Subtítulo 8. A atração do amor pelo amor. 1. Tu realmente acreditas que podes matar o Filho de Deus? O Pai escondeu o seu Filho com segurança dentro de si mesmo e o manteve muito distante dos teus pensamentos destrutivos. Mas tu não conheces nem o Pai, nem o Filho por causa deles. Atacas o mundo real todo dia, a toda hora e a todo minuto. E apesar disso, estás surpreso por não poderes vê-lo. Se buscas o amor com o fim de atacá-lo, jamais o acharás. Pois, se o amor é compartilhar, como podes achá-lo a não ser através dele mesmo? Oferece-o e ele virá a ti, porque ele é atraído para si mesmo. Mas se ofereces o ataque, o amor permanecerá escondido, pois ele só pode viver em paz. 2. O Filho de Deus está tão seguro quanto seu Pai, pois o Filho conhece a proteção de seu Pai e não pode ter medo. O amor do seu Pai o mantém em perfeita paz e não necessitando de nada, ele não pede nada. Entretanto, ele, que é o teu ser, está longe de ti,
pois escolheste atacá-lo e ele desapareceu da tua vista em seu pai. Ele não mudou, mas tu sim, pois uma mente dividida e todas as suas obras não foram criadas pelo Pai e não poderiam viver no seu conhecimento. 3. Quando fizeste com que fosse visível o que não é verdadeiro, o que é verdadeiro veio a ser invisível para ti. No entanto, não pode ser invisível em si mesmo, pois o Espírito Santo o vê com perfeita clareza. É invisível para ti porque estás olhando para outra coisa. No entanto, não cabe a ti decidir o que é visível e o que é invisível, como não cabe a ti decidir o que é a realidade. O que pode ser visto é o que o Espírito Santo vê. A definição da realidade é de Deus e não tua. Ele a criou e ele conhece o que ela é. Tu, que conhecias, esqueceste e, se ele não tivesse te dado um caminho para lembrares, terias te condenado ao esquecimento.